Olá pessoal, o Brasil é uma república, mas será que todo mundo sabe o que é ser uma república? Bom, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nós vamos ver que república é muito mais do que simplesmente não ser governado por um rei ou um imperador. Fica aí que depois da vinheta nós vamos conversar sobre isso. A palavra república vem do latim e quer dizer literalmente coisa pública. Ela serve para designar justamente um sistema no qual a coisa pública e a coisa privada estão rigorosamente separadas. Se vocês imaginarem uma monarquia, a coisa pública e a coisa privada muitas vezes se confundem. Imagine, por exemplo, um imperador ou um rei que transmite o poder político, todo o poder político de um estado, ao seu filho, como se fosse uma propriedade privada sua ou de sua família, né? Como se fosse um terreno, como se fosse um prédio. Então o poder político numa monarquia não é pensado como uma coisa pública, mas como uma coisa privada de uma família que vai transferindo sucessivamente aquele poder político para seus herdeiros, tal como uma coisa privada qualquer. Na república, o poder político é pensado como algo público, que não pertence a uma família específica, mas a todo o povo de um estado soberano. E é isso que vai diferenciar a república das monarquias. Na república, a coisa pública, ela não tem um dono, ela não tem uma família que é um dono, ela não tem uma pequena parcela da população que é dono daquilo, mas toda a população é dona desse poder político. E claro, não só do poder político, mas também das propriedades públicas, das coisas pensadas agora no sentido mais material. Então, dos terrenos públicos, dos prédios públicos, da infraestrutura pública, isso tudo não tem um dono específico, porque pertence a toda a coletividade. Então, para se pensar em república, primeiro nós temos que entender que o princípio basilar de uma república é a separação do público e do privado. Se as coisas não estão rigorosamente separadas, há evidentemente um grave problema dentro de uma república. Um grave problema que vai de encontro, inclusive, ao seu princípio mais fundamental, que é a separação do público e do privado. É claro que em sistemas republicanos ainda não muito consolidados, como é o caso da nossa República Brasileira, as coisas nem sempre são respeitadas da forma devida. Então nós vemos no Brasil, muitas vezes, o público e o privado se confundindo por uma apropriação indevida da coisa pública por interesses privados. Isso vale para políticos que, por meio da corrupção, muitas vezes desviam verbas públicas para o seu patrimônio privado, mas muitas vezes vale também para o juiz que tem um carro para o seu deslocamento em serviço e ele utiliza, por exemplo, para mandar o motorista fazer compras ou levar o filho na escola ou alguma coisa do gênero. Então, no Brasil, ainda, infelizmente, nós não temos uma mentalidade republicana consolidada. Os bens públicos, várias e várias vezes, são utilizadas de uma forma privada por ocupantes de cargo público, que na República, naturalmente, são sempre cargos provisórios. Ninguém tem um título de nobreza, ninguém é barão, ninguém é conde para usar aquilo o resto da vida. Então a coisa pública dentro das repúblicas, ela é utilizada sempre de forma transitória pelos ocupantes do cargo público, em interesse público, ou seja, ela deveria pelo menos ser utilizada no interesse de toda a população e não no interesse de um único indivíduo ou de um único grupo de indivíduos, porque evidentemente quando há essa apropriação da coisa pública pelo interesse privado, nós deixamos de ser república. Dessa separação entre a coisa pública e a coisa privada, surge também a necessidade de que as repúblicas sejam laicas, ou seja, de que num sistema republicano, onde a coisa pública e a coisa privada estão separadas, o direito e a religião também precisam estar separados.
Por quê? Porque a religião, evidentemente, tem uma natureza privada. Ou ela é professada porque ela é uma crença de um determinado indivíduo, ou ela é uma crença de um grupo de indivíduos que se reúnem por terem determinadas crenças em comum e vão adorar uma divindade em comum. Agora, esses interesses, seja do indivíduo ou de um grupo, ainda que grande, de indivíduos, é um interesse privado. Toda a população não necessariamente vai compartilhar das mesmas crenças que um grupo de indivíduos, ou mesmo que a maioria dos indivíduos de um estado. Então não há porquê nós utilizarmos da coisa pública que pertence não a um grupo de indivíduos dentro do estado, mas a todos os indivíduos dentro de um estado, para privilegiar determinados grupos, ainda que sejam grupos numerosos, grupos com um número muito grande de pessoas. Então, é essencial em uma república a ideia de laicidade, porque a religião tem que ser pensada como um interesse privado, ou de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, ainda que numeroso. Agora, no momento em que nós temos, como infelizmente nós vemos no Brasil, um grupo de congressistas que se apoderam da coisa pública, que se apoderam do espaço público, seja no Congresso Nacional, seja em outros prédios públicos, para realizar cultos religiosos, mais especificamente cultos evangélicos, como a gente vê a bancada evangélica fazendo, o que eles estão fazendo é uma forma de corrupção. Eles estão se apropriando da coisa pública, do prédio público, para interesses privados, que é o proselitismo da crença religiosa dele e do grupo de indivíduos dele, que ainda que seja uma parcela significativa da população, não é a população como um todo. Então a coisa pública, ela se afasta justamente dos interesses religiosos para permitir que haja uma pluralidade de crenças e que ninguém se aproprie do que é público para fazer proselitismo da sua crença privada, da sua religião, que é algo de natureza privada. Infelizmente, a República Brasileira tem que caminhar muito para ser efetivada. Nós proclamamos a República em 1889, mas nós não efetivamos ainda a República. Basta ver a questão da laicidade, como que grupos religiosos se apoderam da coisa pública para fazer o seu proselitismo religioso. Basta ver a corrupção endêmica em nosso país, como grupos se apoderam do dinheiro, do patrimônio público para os seus interesses privados, seja de indivíduos, seja muitas vezes de grupos econômicos, de empresas, seja de grupos políticos. O fato é, a coisa pública, infelizmente no Brasil, ainda tem sido todos os dias apropriada pelo interesse privado e nós precisamos lutar para acabar com isso e efetivar esse princípio que é a base da nossa sociedade, que é o princípio republicano, onde o público e o privado não se confundem. A coisa pública, ela é de todas as pessoas, ela tem que atender ao interesse de toda a coletividade, e a coisa privada, evidentemente, ela pode sim atender a interesses individuais. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha trazido uma luz aí nessa ideia do princípio republicano, dessa separação tão importante entre o público e o privado. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem o vídeo com um colega, curtam o vídeo, deixem um comentário e se inscrevam no canal, porque a inscrição de vocês no canal é fundamental para a divulgação dos nossos vídeos e para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. É isso, um grande abraço e até a próxima!